esta carta de 10 de março de 2026, ela inicia com uma imagem de uma corda se rompendo. Tudo o que entendeis sobre o céu e a terra é como um holograma. Será que ele está querendo dizer que a nossa percepção de realidade, ela não está limitada? E que aquilo que nós enxergamos não é uma realidade completa? Será que nós enxergamos apenas uma parte de algo maior, mais profundo que reside na eternidade? E agora eu anotei aqui algumas imagens que vieram para mim antes do próximo parágrafo. Aí vem imagens de nós como centelhas divinas, sem o nosso corpo físico, encarnadas, mas sendo apenas consciência, nos projetando fora do corpo, fora da terra e juntos como uma rede viva. E é como se isso é que fosse a realidade. E depois, então, nós voltamos ao que parece uma matrix. Minhas matrizes estão imersas em mim e neste momento acordando, libertando-se das vestes que as cobriam. Sem o invólucro corporal, sem as limitações do corpo, permanecem intactas, como fios condutores de luz, de energia, interligando-se e preenchendo-se mutuamente em uma vasta rede neuronal que eclode em luz viva. E daí vem imagens dessas consciências, formando uma rede viva semelhante ao funcionamento do cérebro, mas em escala espiritual. Quanto mais se encostam, mais a luz transborda e ilumina cidades e os seus, até vermos o planeta inteiro envolto nestes fios dourados que irão dissociar a escuridão. E daí vem como se fosse a imagem do planeta Terra e todas essas centelhas de luz abraçando o planeta, e ali elas, é preciso dizer para vocês que as centelhas de luz, elas não aparecem com um invólucro assim dourado formando um corpo, não, é como se nós fôssemos fios, energia sem exatamente uma forma definida. Então essas centelhas de luz abraçam o planeta e ali elas vão dissolvendo e dissociando os escuros, a escuridão, para dar lugar aos nobres de espírito, os irmãos de luz que com honra à sua missão deixam o rastro da sua túnica por onde passam. A próxima frase, ela se refere às pessoas que desencarnaram e que elas, ao desencarnarem, elas pensam que tudo acabou, morreu, acabou. Então elas pensam que elas estão em sono profundo, porque em muitos lugares, talvez em muitas religiões, elas aprendem que morreu, acabou. Então a próxima frase é sobre isso. Muitos que estavam dormindo em sono profundo levantar-se-ão, cansados de uma longa espera. Eu os quero vivos, porque tudo continua. A estrada da vida continua. Agora, os próximos parágrafos falam sobre a igreja numa forma geral. Não é sobre tal e tal religião. O engano e o engodo me enojam. Aqui eu perguntei se eu poderia trocar por outra palavra para não ficar pesado. E foi dito não. Escreva enojam. Então, o engano e o engodo me enojam porque em meu nome pregaram, balbuciando palavras de cólera e falando em meu nome. Castigaram e puniram em meu nome. E aonde ele está? Eu estou no coração das pessoas que ali decidiram que eu fizesse morada. Nada posso sem a sua anuência e concordância. Paredes de ouro, altares, cobranças por um reino palpável. Onde está esse reino que vendem? Sobre suas igrejas?
Vós podeis sentar-vos em uma pedra, mesmo que seja em uma estrada empoeirada. Ali estarei, independente do lugar, debaixo da lua, nas águas, na videira, e também estou entre quatro paredes, se ali estiveres. São meus filhos, aqueles que nutrem e sustentam dentro de si, e assim espalham o meu amor, auxiliando os infiéis a se divorciarem de suas mazelas e trazendo-os de volta. Podeis reunir-vos fora, aqui é fora, de templos, igrejas, sinédrios. Podeis reunir-vos fora, nas escadarias, em um barco, em uma excursão, aí que vem a imagem como se fosse de ônibus de um colégio, em uma sala de aula. Onde vais pregar? Onde vais me levar? Irás andar, aqui também vem uma imagem de trem com a minha palavra debaixo do braço. Se reunirão em cavernas? Quem serão os meus avatares? Quem falará línguas em meu nome? Reconhecerão meus filhos pela mansidão nos olhos e fulgor no peito. Um brilho que não se apaga. Um peito que não consegue mais ficar quieto, que será julgado como anteriormente foram. E não pararam até a morte, e depois dela, e por todos os tempos, até sempre. Amém. E eu os abençoo, carrego-os na palma da minha mão, e coloco minha mão sobre seus pés, para sustentá-los, para que não desistam, porque não será fácil. E agora vem imagens, metáforas, onde é trazido fortemente a presença de Maria Madalena. Ela será apedrejada e cuspirão em suas escrituras, que ficarão guardadas em sua gruta. Aqui eu entendo que ele fala um pouco, talvez, dos apócrifos. Os apócrifos, eles são livros que falam sobre Jesus, sobre os apóstolos, e que eles não estão incluídos na Bíblia. Não está incluído o Evangelho de Maria Madalena, de Tomé, de Felipe. Aqui, a carta traz mais a respeito dessa energia de Maria Madalena. Então, eu entendo que possa estar sendo trazido sobre isso. E eu acredito muito que as cartas que estão vindo já há 2 anos, que as primeiras 40 estão aqui nesse livro, 40 Manhãs com Jesus, elas possam estar trazendo, talvez não de forma idêntica, mas a energia e os ensinamentos que não puderam ser incluídos na Bíblia. E por que será que eles não foram incluídos? Porque eles eram perigosos demais, porque eles mexiam com a hierarquia do poder. Eu sinto que estes livros, que não estão lá, que deveriam estar e não estão, eles trazem muito uma energia de autolibertação, de mostrar que o reino, ele está dentro de nós e está fora também. Mas se o reino está dentro, então as pessoas não precisariam de intermediários, não precisariam de igreja, de bispo, de dízimo, de César. Então não havia interesse que estes ensinamentos que trazem essa ideia de autolibertação, de não precisar de intermediário, eles não eram interessantes que estivessem lá. Então, depois dessa explicação, eu vou continuar lendo a carta, lembrando que ela vem muito em forma de metáforas para que a gente possa ir expandindo a nossa consciência e abrindo os olhos. Ela será apedrejada e cuspirão em suas escrituras, que ficarão guardadas em sua gruta. Poucos exemplares correrão o mundo, serão raros e escassos, poucas mãos os tocarão, e os corajosos os revelarão. Não deixeis que ela se esconda. Ela precisa liderar o barco com a força nos olhos, com a coragem de enfrentar o mar em revolta e a fúria dos raios. Mas o escudo celestial a protege, e mal algum lhe atingirá.
Quando o mar estiver calmo, uma escada dos céus descerá e levará a capitã de todos. Então ela ficará com o coração dividido. Voltar para casa ou permanecer com os filhos de Deus encarnados. O amor por todos é tão grande que a desafia a ficar. Um pé sobe o degrau e sua face vira aos seus. O coração se divide, ambos são suas famílias, do céu e da terra. Mas ela sobe, porque deixou lideranças e guianças, distribuiu diplomas que os receberam com a nota máxima. E daí vem uma visão de Maria Madalena já em um grande navio celestial, olhando para os filhos amados que ficaram. Gratidão.